Em abril de 2019, eu fui diagnosticado com episódio de depressão grave e transtorno de pânico com despersonificação e desorientação, que é quando você não sabe onde você está, nem sabe quem você é, né? Esse diagnóstico foi feito depois do terceiro episódio que eu tive, o terceiro evento que eu passei. No terceiro, o mais grave, né? O primeiro ele aconteceu dentro de casa, eu estava sozinho, trabalhando, minha esposa estava estudando e eu desci, a gente morava num sobrado e o escritório era na parte de cima, no quarto. Eu desci do escritório para tomar uma água e quando eu peguei o copo de água que eu virei para sair da cozinha, meu coração disparou e eu comecei a tremer muito, meu corpo formigava muito e eu comecei a chorar, um choro compulsivo, parece que bateu um pavor muito grande. A cozinha ela foi diminuindo o tamanho, parece que ela ia me sufocando. A porta da cozinha é uma porta de vidro que ficava sempre aberta, mas a sensação que eu tinha é que ela estava fechada, que eu estava trancado naquele espaço. Eu fiquei escorado no balcão da pia, né? É um L assim, porque tem a pia e o fogão que estava assim. E eu fiquei escorado naquele L e eu não sabia como sair daquilo. Fiquei paralisado ali, chorando compulsivamente, meu corpo formigava muito. E eu fui escorando aos poucos, fiquei ali paralisado uns 15, 20 minutos, e aí eu fui escorando no balcão da pia, passei pela geladeira, e aí quando eu cheguei na geladeira eu ajoelhei no chão, e aí eu fui tateando até o que eu percebi que a porta da cozinha estava aberta. Então eu saí engatinhando da cozinha, fui até o meio da sala, a nossa sala lá era comprida, e eu sentei no meio da sala e fiquei ali por mais uns 15 minutos, chorando muito, sem saber o que estava acontecendo, sem saber, sem ter controle daquilo, até que eu fui me acalmando. Então o primeiro episódio aí durou entre 20 e 30 minutos. E aí depois que tudo passou, eu não sabia muito bem o que tinha acontecido. Eu voltei a trabalhar, mas já não era mais a mesma coisa, o dia já foi bem ruim, eu perdi completamente a capacidade ali de trabalho, enfim, de raciocínio. Quando a minha esposa chegou em casa eu não contei, eu estava meio envergonhado, não sabia o que tinha acontecido, não sabia contar exatamente o que tinha acontecido, e deixei para lá, né? Não dei muita atenção nisso. Passado uns 20 dias, eu saí com a minha esposa para ir no cinema, e aí aconteceu o segundo episódio, né? Nós estávamos dentro do cinema ali conversando, comendo pipoca normalmente, e a hora que as luzes do cinema apagou para começar o trailer do filme, meu coração disparou de novo e eu achei que eu estava infartando, porque eu comecei a sentir falta de ar, minha boca ficou seca, meus lábios todos começou a formigar tudo, e eu comecei a suar muito, ao ponto da camiseta ficar toda molhada no peito, assim, parecia que eu tinha praticado exercício, assim, de tanto suor que eu tinha, e eu comecei a ficar desesperado, pedi para minha esposa sair do cinema e buscar ajuda, pedir comprar uma água, enfim, alguma coisa. E eu parecia que eu precisava comer alguma coisa, eu estava angustiado. E aí ela saiu do cinema, comprou uma água, o pessoal do cinema queria que eu, enfim, saísse da sala de cinema, eu optei em ficar. Tomei a água num gole só. E aí depois de uns 15, 20 minutos também eu fui me acalmando. E ali fiquei até o final do filme, mas sinceramente não conseguia prestar atenção, porque eu estava muito acelerado, muito inquieto, angustiado com aquilo. E quando terminou o filme, nós saímos do cinema e eu comentei com a minha esposa que achava que eu tinha tido um dumping, porque eu fiz cirurgia bariátrica e quem é operado bariátrico sabe que de vez em quando você tem um dumping. Eu associei a isso, mas era muito mais forte, muito mais violento, com outros sintomas. Mas eu acabei associando aquilo porque não via outra razão naquele momento. E aí a gente também deixou para lá, não deu muita atenção, porque já tinha acontecido as outras vezes, mas não tão grave, tão violento como foi. E aí, passado mais uns 15 dias, eu fui viajar a trabalho. E eu saí numa segunda-feira de manhã, então normalmente eu me organizo com agenda, com horário de reuniões, deixo tudo certinho, tudo organizado. E eu saí, quando eu estava no meio do caminho ali, perto das 8 da manhã,
o meu celular começou a tocar, um monte de mensagem chegando ali no WhatsApp. E eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas não conseguia parar, porque eu estava num lugar meio ruim para poder parar. Quando eu consegui parar, eu percebi que era um monte de chamadas e mensagens do trabalho. A gente tinha um compromisso de agenda durante o dia, de reuniões. Eu tinha feito um material durante o final de semana inteiro. E aí eu entrei em contato com o meu gestor direto e a gente precisava rever o material, enfim, precisava ver algumas informações. E aí eu cancelei toda a minha agenda do dia e fui direto para o hotel da cidade que eu iria, né? Fiquei de reunião das 10 da manhã aí até quase 7 horas da noite, sem comer. Foi um dia muito difícil, muito estressante. Foi um dia muito pesado, né? Muito pesado. E aí quando foi umas 7 da noite que eu, enfim, desliguei aquela conferência, eu tava com muita fome, falei, eu vou comprar alguma coisa para comer. Fui até um supermercado e quando eu tava com as coisas na mão, o telefone tocou de novo. Aí era uma outra pessoa com uma outra reunião para continuar o trabalho. Eu larguei tudo lá, não comprei, não comi. Continuei em reunião até 11 horas da noite, montando material, refazendo tudo. E aí quando eu terminei o material às 11 da noite, eu precisava dar uma revisada e enviar esse material. Só que a internet do hotel caiu, eu não conseguia conectar para poder enviar. E antes disso eu tinha entrado nos indicadores que nós temos, ou tínhamos na empresa. E eu tinha visto um cenário ruim. E eu já tinha passado a informação que estava bom, porque eu monitorei o processo, monitorei o trabalho todo, eu sabia que estava bom, né? Mas de alguma coisa tinha acontecido que estava ruim e eu não sabia se eu tinha selecionado as coisas erradas, se eu tinha feito alguma coisa errada. E eu fiquei com aquilo na cabeça e mais toda a questão que tinha acontecido no dia a dia. E ali eu falei, olha, eu vou esperar um pouco até a internet voltar e finalizo o trabalho e aí sim eu vou dormir ou tentar comer alguma coisa. E nisso eu cochilei, com a televisão ligada, com a luz do quarto ligada, notebook em cima da cama, celular, eu estava vestido ainda, só tinha tirado o sapato, estava de meia. Então do jeito que eu cheguei às 10 da manhã, eu estava e já era meia-noite. Eu cochilei e aí quando foi umas 2 horas da manhã, eu acordei e eu tenho a mania de esticar o braço para sentir a minha esposa, assim, né? Porque na minha mente eu estava acordando em casa. E a hora que eu coloquei o braço, a mão assim que eu não senti ela, meu coração disparou de novo. E eu fiquei desesperado, assim, me bateu um pavor muito grande. E a partir daquele momento foi um terror absurdo, porque eu não conseguia me reconhecer no espelho, eu não sabia onde eu estava, eu não lembrava o meu nome, eu não sabia o que estava acontecendo, onde eu estava. E eu não reconhecia o lugar que eu estava ali. Eu comecei a ficar desesperado, chorar compulsivamente. Eu comecei a suar muito, tremia muito o meu corpo inteiro, formigava minha boca seca, o coração disparado. Eu achei que eu estava morrendo dentro do quarto de hotel com um infarto ou qualquer coisa parecida. Fiquei desesperado, tentei pedir ajuda, mas eu não conseguia identificar no meio daquilo o meu celular, eu não conseguia, enfim, raciocinar direito, né? Não tinha raciocínio ali, lógico. Então eu tentei sair do quarto para pedir ajuda, e a porta do quarto não era uma porta que ela abre com chave, não é um dispositivo automático. Só que eu não encontrava a chave do quarto. Eu tentei abrir com a chave de casa, tentei abrir com a chave do carro, não consegui abrir. E eu vi que tinha uma janela, eu consegui abrir a cortina. E era uma noite muito fria, muito interior. Eu estava no interior do Rio Grande do Sul e estava muito frio aquela noite. E eu estava suando muito, eu tirei toda a roupa, eu fiquei só de calça, sem cinto, com a calça aberta assim. E eu lembro que eu abri a cortina e eu vi que estava uma garoa. E que dava eu via o teto do outro lugar, ou o piso, na minha cabeça aquilo era o piso, né? Então eu tentei, como eu não conseguia abrir a porta, eu imaginei que eu conseguiria sair pela janela e descer pela lateral do prédio, né? Só que eu estava no 5º andar. E eu fiquei tentando abrir a janela, só que ela tem um trinco diferente, assim, que abre para cima, e eu não conseguia abrir. E aí nesse momento eu não lembro exatamente, porque são alguns flashes só que vem na minha mente. Eu acho que eu consegui de fato abrir a janela, mas eu não lembro se eu tentei passar pela janela e não dava.
porque o espaço era pequeno, a abertura era pequena da janela. Então, de fato, se eu tivesse conseguido passar pela janela, provavelmente eu teria caído ali do 5º andar, porque não... Mas na minha cabeça, naquele momento, você perde completamente a noção do... Eu não tinha noção da distância, do perigo, era um ato irracional, de fato. E aí eu, desesperado dentro do quarto, eu fiquei tentando até que eu consegui achar a chave da porta. Eu abri a porta do quarto e aí eu saí só com a calça, descalço, sem camiseta, e fiquei andando no corredor do hotel uns 15, 20 minutos, desesperado, gritando, batendo nas portas, pedindo ajuda, pedindo socorro. E eu lembro que neste momento assim, do ataque eu só falava: Jesus, me ajuda, socorro, socorro, Jesus, Jesus, Jesus. E eu fiquei rodando naquele corredor uns 15 minutos, até que eu achei uma porta aberta, e era a porta do próprio quarto que eu tinha saído, né? Então eu voltei para dentro do quarto, e aí eu revirei o quarto todo, atrás da chave do carro, que eu já tinha perdido no meio daquela bagunça toda, porque eu imaginei, falei, eu vou sair daqui, eu pego o carro, eu vou embora para casa, E aí eu coloquei a camiseta, coloquei o tênis sem meia mesmo, desci pelo elevador e fui até o outro lado, até o estacionamento que era do outro lado da avenida. Só que eu cheguei lá, eu não tinha levado a chave do carro, então eu voltei pro hotel, subi no quarto, aí eu achei a chave, fui no estacionamento de novo, e aí eu não estava com o ticket do carro, eu voltei no quarto, e aí depois que eu peguei o ticket, eu desci do elevador e fui até o saguão do hotel mais umas 2, 3 vezes, porque eu chegava no saguão do hotel e eu não sabia o que eu queria estar ali, por que eu estava ali. Então eu subia pro quarto, eu chegava no quarto, eu lembrava que eu queria ir embora, eu descia de novo, eu subi mais umas 2, 3 vezes no elevador, e na última vez que eu subi, o atendente do hotel estava na porta, ele perguntou para mim se eu estava bem. Eu falei para ele, não, tô bem, só tô com emergência, preciso ir embora. E aí eu saí do hotel, cheguei no estacionamento, peguei o carro, o rapaz do estacionamento, aliás, era um senhorzinho assim, ele falou: olha, você tá bem, tudo bem, você tá passando mal? Eu falei, não, eu só preciso ir embora, tô com emergência, eu quero meu carro. Eu entrei no carro, quase bati em outros carros, saí desesperado do estacionamento. Isso era umas 2 da manhã, e aí eu fiquei rodando dentro de Santa Maria, ali até umas 5:30 da manhã. Eu tenho flashes de quando eu fui na rodoviária, eu lembro pouco disso, mas eu acho que eu andei na rodoviária, eu pedi ajuda, eu pedi informação, depois voltei pro carro, até no momento em que o próprio GPS, eu selecionei ali o hotel e eu vi que eu falei, não, eu vou voltar pro hotel e lá eu peço ajuda de novo, porque eu não achava a saída da cidade. E aí eu cheguei no hotel, o hotel era um hotel de esquina, né? Eu parei o carro atravessado na esquina, com os vidros abertos, som ligado, a porta ficou encostada só. E aí eu entrei desesperado no hotel, pedindo ajuda, e eu falei, preciso ir embora para minha casa. O atendente ficou me olhando, meio assustado, eu subi no elevador, juntei todas as minhas coisas, joguei dentro da mala, mochila, e de qualquer jeito, e aí eu desci bem rápido e fiquei acelerando ele para ele fechar o check-in. Eu tinha reservado 3 dias de hotel. Ele falou, mas o senhor chegou agora, não completou nenhum dia Eu falei, não, preciso ir embora. E eu só falava isso, preciso ir embora. Tremia muito. Eu lembro que eu não assinei, eu só fiz um rabisco assim no check-out do hotel. E aí eu entrei dentro do carro de novo, joguei as coisas de qualquer jeito lá. E eu sempre deixo o endereço da casa, o endereço da igreja e o endereço do trabalho como favoritos no GPS. E quando eu cliquei no GPS, o primeiro endereço que veio era de casa. E eu só cliquei ali, o GPS atualizou e eu fui seguindo aquilo. Acho que eu me perdi algumas vezes dentro da cidade, depois eu consegui achar a rodovia. E aí eu fui andando pela rodovia, não lembro de que velocidade, não lembro se estava na mão certa, se estava na contramão, eu não lembro, eu tenho flashes desses momentos. Mas eu lembro que uma coisa que passava muito pela minha cabeça nesse momento era a questão da morte, do suicídio. Eu sabia que aquilo podia terminar rápido. Quem conhece o interior do Rio Grande do Sul sabe que as rodovias são ruins, são apertadas e você cruza com um caminhão o tempo todo.
E na minha mente aquilo passava, olha, acaba rápido. É só você entrar na frente que acaba rápido. Porque eu queria acabar com aquela angústia, eu queria acabar com aquela dor, com aquele choro, com aquele pavor. Era um pavor muito grande. E eu chorava muito, eu gritava dentro do carro. E aí eu parei algumas vezes durante o caminho. E aí quando eu sentava no carro de novo, eu não sabia se eu estava na direção certa, se eu não estava. E aí chegou num momento que eu comecei a sentir muita fome, vontade de ir no banheiro. E aí eu vi um posto do outro lado da rodovia, e do jeito que eu vim, eu atravessei, entrei no posto com tudo. E eu lembro que eu cheguei no balcão, tinha um monte de salgados, assim, eu pedi uns 4 ou 5 salgados junto, parecia que eu queria comer tudo aquilo. E o moço me deu, eu ia saindo sem pagar, e aí a moça me chamou e falou, olha, o senhor tem que pagar. Então eu voltei, não lembro com o que eu paguei, como paguei, sei que eu saí com salgados, e aí eu peguei um só na mão, e eu lembro que eu peguei nele assim, eu amassei ele na mão assim, eu comia como se tivesse 15 dias sem comer, assim, como um bicho mesmo. E o resto eu deixei tudo em cima, eu tinha comprado um café também, deixei tudo em cima do carro, entrei dentro do carro desesperado, precisando ir embora, querendo ir embora. E aí eu manobrei o carro no posto, e eu cheguei na saída do posto, e eu não sabia em que direção seguir, porque ali não tinha sinal, o GPS não atualizava, e eu não sabia de onde eu estava vindo nem para onde eu precisava ir. E eu fiquei uns 15 minutos parado ali, eu saí do carro, entrei no carro, saí do carro, entrei do carro algumas vezes, e aí eu lembro que o frentista do posto andou na minha direção umas 2 vezes para saber se estava tudo bem, mas ele não chegou a falar comigo, não chegou perto, porque eu estava desesperado, eu estava chorando muito, eu tremia muito. Algumas vezes tinha dificuldade, inclusive, de trocar a marcha do carro, porque o meu corpo não respondia ao estímulo ali. E eu fui ali durante várias horas nesse desespero, nessa angústia, parava, tinha hora que eu não conseguia dirigir, eu tinha que parar o carro, parava em lugar ruim, lugar onde não podia. E aí eu só tinha flashes do que estava acontecendo, da realidade, assim, mas parecia que eu conectava e desconectava o tempo todo. Um surto de pânico dura entre 15 e 20 minutos, aí, mais uns 15 minutos para se recuperar, e eu fiquei 8 horas tendo surtos seguidos, né? Então, um seguido do outro, não dava tempo de se recuperar, não passava um, antes de terminar um já começava o outro. E eu fiquei aí durante 8 horas e meia, mais ou menos, tendo esses surtos consequentes, seguintes um do outro. E aí eu comecei só a me acalmar quando eu cheguei em Canoas, já era próximo das 10 e pouco da manhã, que eu cheguei em Canoas, e aí eu reconheci a cidade, eu reconheci o espaço, porque eu morava ali, e aí parece que o ambiente familiar começou a me acalmar, e eu fui me acalmando, e aí até que eu cheguei em casa, eu passei na frente do condomínio que eu morava, acho que umas 2 vezes, até eu identificar que eu morava ali. Aí eu entrei no condomínio, e quando eu entrei, parei o carro, que eu entrei dentro de casa, minha esposa estava na mesa, e quando eu avistei ela, que era um rosto familiar. Quando eu avistei ela, que era um rosto familiar, ali parece que toda aquela adrenalina foi do pico lá embaixo, assim. Aí eu desabei. Eu comecei a chorar muito, eu lembro que eu sentei na mesa e falei pra ela, olha, eu tô surtado, assim, eu surtei. E ela ficou ali meio assustada com o que estava acontecendo, eu comecei a chorar muito. E aí foi ali que eu fui, depois desse choro, que eu comecei a me acalmar, me recuperar. E aí depois disso veio um sentimento de extrema tristeza, de extrema solidão. O pavor passou, mas uma tristeza, uma solidão, um vazio extremo. Parecia que eu não estava ali, parecia que era só a casca e eu não estava ali, eu estava num vazio completo. E aí, depois de toda essa angústia, todo esse terror que eu vivi, os 3 primeiros dias foram de tristeza,
profunda e negação, né? Foi uma negação de isolamento, de tristeza e de negação completa, porque eu não conseguia entender porque aquilo tinha acontecido comigo, porque aquilo estava acontecendo comigo, né? Eu não sabia como explicar aquilo, né? Como que alguém como eu tinha surtado daquele jeito. Porque sou um profissional experiente, com quase 20 anos de carreira, um pastor evangélico, conhecedor da palavra de Deus, vivi experiências extraordinárias com Deus, vi milagres acontecendo diante dos meus olhos, tive experiências incríveis, não tenho dúvida da existência de Deus, assim, eu creio incondicionalmente, vivo isso na minha vida, o sobrenatural de Deus constantemente. E eu não sabia explicar como isso tinha acontecido comigo, como eu podia ter chegado àquele ponto. Depois de uns 3 dias de isolamento, de silêncio absoluto, eu entendi que eu precisava de ajuda. Minha esposa, neste momento, foi fantástico e eu precisava de ajuda, e ela foi um suporte incrível. E eu fui na primeira consulta no médico, minha esposa conseguiu um pronto atendimento com um psiquiatra. Eu fui nesse médico, e aí ele escutou toda a minha história e falou: olha, você está com esse diagnóstico, né, de depressão grave e de transtorno de pânico com desorientação, com despersonificação, que é quando você atinge o pico, você não sabe quem você é, não sabe onde você está, e aí bate o desespero, bate o pavor mesmo. E ali ele já passou a primeira medicação. A medicação é muito ruim, né? É muito pesada, te deixa muito mal. E é uma medicação que ela te destrói, assim. Você se sente muito mal, não psicologicamente, porque é uma coisa muito difícil, porque nós estamos acostumados a lidar com doenças do corpo, né? Uma dor de cabeça, uma dor de dente, um resfriado. Mas quando a gente fala da parte psicológica, da tua cabeça, da tua consciência, isso ainda é uma barreira. Então é muito difícil quando você tem que tomar um medicamento para você ter controle das suas emoções, para você ter controle do teu corpo. Isso é muito ruim. E aí o médico ali direcionou a eu fazer um tratamento regular, né, com um profissional. Eu consegui uma primeira consulta com uma médica, uma profissional, que eu não me identifiquei, não consegui me conectar com ela. Não sei se eu não soube contar, enfim, não sei exatamente o que aconteceu, mas não rolou uma conexão. Até que eu encontrei um outro profissional. E aí sim, esse profissional foi um verdadeiro anjo colocado por Deus na minha vida. A primeira consulta com ele eu fiquei quase 2 horas. Ele falou, ele esclareceu tudo, como iria acontecer, o que tinha acontecido no meu corpo, toda a química que tinha acontecido, todos os problemas que tinham acontecido, os motivos e o que iria acontecer depois daquilo, né? Então, início, meio e fim, ele contou toda a história, foi incrível. Eu me senti muito mais seguro depois disso. Ter encontrado um profissional realmente foi assim, fantástico, de Deus. E a partir dali eu continuei o tratamento regular. Eu tive que me afastar do trabalho, tive que passar por um momento muito difícil de privação, de afastamento. Foi muito doloroso, assim, psicologicamente muito doloroso, muito triste. Eu vivi uma tristeza que eu não tinha explicação, um vazio que eu não tinha explicação. Nesses dias foram os dias que eu mais eu queria momentos de ficar sozinho, porque eu precisava conversar comigo mesmo, eu precisava conversar, entender o que estava acontecendo comigo. E aí, depois desse período, eu passei eu entendi que eu precisava compartilhar, eu precisava tirar isso de dentro de mim. Depois de entender, depois de compreender tudo aquilo que estava acontecendo, eu precisava compartilhar, eu precisava colocar isso para fora. E aí mas eu não sabia como, eu não sabia com quem que eu devia falar, né? A minha esposa sabia exatamente o que estava acontecendo e mais ninguém. E Deus preparou um momento em que eu compartilhei com as pessoas de extrema confiança, pessoas que eu amo. E aquele dia para mim foi muito especial, porque
Parece que eu me esvaziei daquele mal, daquele terror, daquela solidão, daquele medo. Eu me esvaziei daquela vergonha. Eu sentia muita vergonha, porque eu não me dava o direito de estar passando por aquilo. Eu não achava que eu deveria passar por aquilo. Mas naquele dia eu entendi que, por algum motivo, aquilo fazia parte de um desenho de Deus. E naquele dia eu consegui me esvaziar, consegui me abrir, consegui deixar tudo isso, jogar tudo isso para fora. Foi difícil, mas foi muito bom ao mesmo tempo, né? Poder me libertar daquilo e me abrir com pessoas que eu amo e pessoas que eu sei que me amam. Então foi um dia especial, um dia em que Deus realmente preparou ali para mim viver aquele momento. Eu vivi uma vida muito intensa. Durante toda a minha carreira profissional e vida pessoal, eu sempre fui muito intenso. E nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, eu comecei a viver uma onda de estresse muito grande, de muita pressão no trabalho, questões pessoais que eu precisava tomar decisões. Então eu estava num nível de estresse, de cansaço físico, muito grande. Durante muito tempo eu permaneci nessa onda de estresse, de cansaço físico, de esgotamento muito grande. E com a nova função e com a minha nova rotina no Rio Grande do Sul, eu comecei a viajar muito também e comecei a me alimentar muito mal. Então tinha o cansaço físico, tinha todo o estresse do dia a dia, a má alimentação. E durante esse período, um pouco antes e depois no meio entre uma crise e outra, eu passei por dois momentos em que eu tive os meus valores pessoais, meus valores cristãos desafiados. 2 momentos em que eu fui duramente questionado e eu tive que me posicionar. E foram momentos muito fortes, foram momentos muito intensos. Então eu acredito que a soma de todos esses fatores, a soma do estresse, do cansaço físico, da má alimentação, do estresse psicológico, sendo com os meus valores desafiados, tudo isso colaborou, tudo isso foi somando para que num determinado momento eu explodisse, né? E aí eu tivesse uma crise mesmo de pânico. E junto com essa crise, com todos esses eventos que eu tive em casa, no cinema e depois no hotel viajando, acompanhado de uma depressão, de uma tristeza, de um vazio muito grande. Isso foi muito, muito, muito difícil. Nas primeiras semanas, após o diagnóstico, após os eventos, enfim, que eu sabia o que estava acontecendo, eu tinha a sensação de que em alguns momentos isso podia acontecer de novo, né? Então eu tinha uma orientação médica que eu não podia sair para a rua sozinho, que eu não podia ir para locais com aglomeração de pessoas, com som alto, com estresse, com qualquer situação que pudesse me gerar estresse. Então essa recomendação médica me ajudou muito nesse momento, mais a medicação. Então eu evitava, por exemplo, de assistir filmes de ação. Porque aquilo mexe com a adrenalina, com o cardiovascular, né? com as minhas emoções. Então tudo que mexesse com as minhas emoções eu tinha que evitar. Mas em várias situações eu sentia que parecia que aquilo ia tomar forma de novo, mas com toda a orientação médica e com a medicação, logicamente, eu consegui controlar isso ao longo das semanas, e aí, com o passar do tempo, isso foi diminuindo, até que deixou de existir. Durante o surto, eu só pensava, porque é um momento que você está você é irracional aquele momento. Então, eu não conseguia orar, eu não conseguia formar pensamentos, eu não conseguia formar frases, eu não conseguia formar qualquer tipo de argumentação. Eu só falava: Jesus, socorro, socorro, Jesus, quero ir para casa, socorro, eu preciso ir embora. Mas eram coisas muito curtas, muito repetitivas, porque eram as coisas que vinham na cabeça. E nesse momento que você está numa irracionalidade,
vem o que está no automático, o que está gravado no seu subconsciente. E como eu estou envolvido com Deus, com Jesus o tempo todo, com a palavra, estou falando, eu estou escutando louvor, eu estou orando o tempo todo, era o que vinha na minha mente. E só vinha o nome de Jesus. Jesus, Deus, Deus, Jesus, socorro, socorro, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí nesse momento que você está em crise, que você está surtado, que você está num surto de pânico, com aquele vazio, com aquele transtorno, com aquele terror o tempo todo, a questão da morte, do perigo, você perde completamente. Eu não, como eu falei da janela, eu não via a distância do 5º andar para o chão. Para mim aquilo era totalmente possível. Eu não achava que eu ia sofrer qualquer tipo de dano. Eu dirigindo, eu não via qualquer tipo de perigo. Eu não sei se eu estava a 100 por hora, se eu estava 80, se eu estava 20, se eu estava 200, se eu andei na contramão. Então isso tudo se torna algo que não tem controle. Tudo, a sensação de medo e a sensação de morte fica uma coisa extremamente banal. É uma decisão fácil, uma decisão comum, é uma decisão corriqueira. Que você pode tomar a qualquer momento. E aí, como você quer eliminar aquele momento, que você quer acabar com ele, porque você está num pavor, você está sofrendo. É um sofrimento muito grande, é um desgaste muito grande, é uma tristeza, é uma angústia muito grande. Você só quer acabar com isso. O que mais você quer é acabar com aquilo. E o jeito mais rápido de acabar com aquilo é a morte. Você sabe que você não vai passar mais para aquilo, você não quer mais aquilo, porque é um sofrimento muito grande. Então a questão da morte, ela vira uma coisa muito, muito prática, é uma solução muito rápida, e que você não se importa se vai doer, se vai sofrer, se alguém vai chorar, isso não importa, naquele momento não passa pela tua cabeça, não passa de forma alguma. Se eu entrar na frente de um caminhão e me suicidar, eu vou ter uma esposa que vai sofrer, eu vou ter amigos que vão sofrer, eu vou sentir dor, eu vou sofrer. Não, isso não passa pela sua cabeça. Você só quer terminar com aquilo, você quer só acabar com o sofrimento e ter certeza de que ele não vai continuar em momento algum. Então a questão da morte, a questão do perigo, ele se torna irrelevante, se torna banal, é uma coisa comum, assim, uma coisa que você não pensa, é irracional. Durante muito tempo eu sempre ouvia falar que isso acontecia com outras pessoas, né? Sempre tinha alguém que está com depressão, alguém que teve pânico, alguém que teve algum problema psicológico, e você nunca se imagina vivendo aquilo. Mas isso é muito mais próximo de nós, da nossa realidade, isso tem sido cada vez mais frequente na nossa realidade. E isso independe se você é cristão, independe se você é homem, se é mulher, se é adulto, se é jovem. Todos nós estamos sujeitos a isso. Isso hoje é uma realidade do nosso tempo, é uma realidade da sociedade que a gente vive. São Paulo, Brasil, é um dos países com maior número de pessoas com problemas psicológicos, com doenças psicossomáticas. Então isso é uma realidade do nosso meio. Se de alguma maneira, de alguma forma, alguém identificar algum desses sintomas, algum desses eventos na sua vida, tem que procurar ajuda imediatamente. A ajuda é para todos nós. Não acha que você é cristão, não acha que você é pastor, não acha que você é forte, que isso não vai acontecer com você. Acontece sim, e todos nós precisamos de ajuda. E a primeira ajuda que vem é de Deus. Mas a ajuda médica, a ajuda da família, isso é extremamente importante. Então se você vê qualquer tipo de sintoma, ou se você reconhece isso na vida de alguém, de um parente, de um colega de trabalho, de um amigo, de um vizinho, procure ajuda, ajude essa pessoa a buscar ajuda. Permita com que essa pessoa não passe por tudo aquilo que eu passei, não sofra, porque isso é muito difícil e isso hoje é uma realidade na nossa sociedade, no nosso meio. Bom, quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta e vi a Lucy, foi o primeiro sinal de esperança para mim, assim, porque era um rosto conhecido e que me trazia conforto. Eu tenho uma relação muito boa com minha esposa, a gente tem um casamento sólido, em graça, e ela é uma pessoa maravilhosa. E quando eu olhei para ela, foi o primeiro sinal de socorro que eu encontrei. E o jeito com que ela tratou tudo isso, ela teve uma sabedoria, um discernimento para tratar todo esse momento.
ela não passou a mão na minha cabeça, não me tratou como um coitadinho, mas ao mesmo tempo respeitou a minha dor, respeitou o meu sofrimento, o meu momento. Ela esteve comigo o tempo todo, me apoiando, me dando todo o suporte que eu precisava para viver esse momento. Eu experimentei de fato a diferença entre ter uma esposa e ter apenas uma mulher. Ela foi uma esposa de Deus, assim, ela foi o que a Bíblia diz que uma esposa tem que ser, e isso foi fenomenal. E até hoje ela me acompanha, o tempo todo ela está falando, o tempo todo ela está me alertando, para que eu me mantenha sempre em linha, sempre certinho, me cuidando principalmente, né? Ela me alerta muito sobre o cuidado comigo mesmo. Então foi incrível a atuação dela. Ter ela do meu lado fez toda a diferença, né? Depois eu tive todo o apoio, o fato de andar com as pessoas certas, o fato de estar com as pessoas certas, de ter construído boas amizades, de ter construído amizades e relações com pessoas que têm a mesma fé, pessoas que são pessoas bem estruturadas. Então eu tive muito apoio dos meus líderes espirituais, dos meus bispos, Bispo Rai, Bispa Solange, apoio da Bispa Jaqueline, que eu conversei bastante, e outras pessoas que eu fui conversando ao longo do caminho, presbítero Henrique, diaconisa Vanessa, também me apoiaram muito. O meu amigo Baguete, que está lá na Argentina, me ajudou bastante nesse momento difícil. Então eu me cerquei de pessoas que me ajudaram muito, pessoas de Deus, pessoas maravilhosas, muitas sem saber de detalhes do que estava acontecendo, com palavras de virtude, com apoio, com amor, com carinho, com alegria. Então nos momentos em que eu estava numa extrema tristeza, na angústia, pessoas alegres me levaram para cima, me puxaram. Os bispos foram incríveis, assim, souberam lidar com toda a situação, me respeitando o momento, apoiando com um apoio espiritual fantástico, estando do lado. Então foi fantástico. O momento de compartilhamento, o primeiro momento em que eu compartilhei isso publicamente foi justamente numa reunião de bispos, alguns pastores. E esse momento foi incrível, porque eu estava com pessoas que eu admiro, com pessoas que eu amo, com que eu sei que me amam. Então foi incrível o apoio dessas pessoas, de me cercar com as pessoas corretas, né? De estar com pessoas de Deus, com pessoas que me apoiaram e não olharam para a doença, né? Não supervalorizaram a doença, valorizaram e supervalorizaram aquilo que Deus diz a meu respeito, valorizaram a palavra de Deus. Não fizeram descaso da doença, mas não supervalorizaram aquilo que não tinha um supervalor, né? Trataram como uma doença. E o valor mais agregado a esse processo todo foi justamente a palavra, o conhecimento, o amor de Deus nesse processo todo. E conhecer a palavra de Deus neste momento também fez toda a diferença, né? Depois de 20 anos de igreja, depois de muita leitura bíblica, de muito estudo, de muita experiência com Deus, de ser frequente nos cultos, eu tenho o privilégio de sentar numa igreja e poder assistir Bispa Solange, Bispo Rai, Bispa Silmara e tantos outros grandes pregadores que nós temos no nosso ministério, o Bispo Ricardo, o Apóstolo Miguel Ângelo. Então, muitos, neste momento de angústia, de dor, de tristeza, eu me alimentei desse conhecimento que essas pessoas trazem, né? Então, eu assisti muito o culto do Apóstolo, assisti muito o culto do Bispo Ricardo, Bispa Solange, assim, os cultos na igreja lá de Porto Alegre também. Então, todo esse momento, esse conhecimento da palavra, a experiência com Deus me fortaleceu, me trouxe suporte para que eu pudesse superar isso de uma forma em que eu soubesse que havia um caminho, que existia um fim para isso, né? Então, eu fiquei tranquilo, eu fiquei calmo, e consegui entender nesse processo todo que existia um fim, porque quem garantia isso era Jesus, e Ele estava comigo o tempo todo, me cercou de pessoas maravilhosas que me deram total apoio. E aí, somando isso com o conhecimento da palavra que eu adquiri ao longo de todo esse tempo, foi toda a estrutura, todo o suporte que me fez superar tudo isso, e hoje está curado para a honra e glória de Deus, ter superado todo esse mal, sem sequelas, sem medo, enfim, hoje eu me sinto muito bem, eu me sinto totalmente recuperado, totalmente restaurado,
Eu não tenho medo disso voltar, não olho para isso e eu me cuido, passei a me cuidar muito melhor, passei a ficar muito mais atento a outras coisas, adotei um outro estilo de vida e mudando completamente a minha vida. Eu estou nesse processo, né, de mudança, de transformação, mas sem olhar para trás, sem ficar com medo de uma doença que ela pode voltar, não. Deus fez a obra de cura, foi completa, eu não tenho mais medo disso, eu não penso mais na doença, eu penso na solução, eu penso no que isso trouxe de bom para a minha vida, na transformação, eu penso o quanto isso pode trazer de benefício para outras vidas de alguma forma. Então isso, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que isso de alguma forma vai cooperar para o meu bem e para o bem de outras vidas, né? Então eu acredito nisso e eu olho para a solução, eu olho para as coisas boas que isso de alguma forma trouxe para a minha vida, para as pessoas que Deus trouxe ao meu lado, para a palavra de Deus, enfim, para tudo que eu recebi de carinho e de amor nesse tempo. Depois de tudo isso, eu sinto que eu sou uma pessoa diferente, mas uma pessoa melhor. Isso me mudou de alguma forma, me fez enxergar a vida por um outro ângulo. Olhar as coisas confusas do mundo, olhar os males do mundo e enxergar isso de um outro jeito. Eu passei a ter muito mais empatia pelas pessoas, mas ao mesmo tempo estar livre de julgamento. Eu aprendi a ser mais direcionado, direcionar mais a energia ao meu chamado, ao meu propósito de vida. Hoje eu sou uma pessoa extremamente engajada, eu não me sinto com medo de nada, eu me sinto extremamente encorajado, engajado em de fato compartilhar isso, transbordar essa experiência que eu vivi para a vida de outras pessoas, para que pessoas que porventura possam estar sofrendo ou que tenham sofrido como eu, vejam que existe um caminho, vejam que existe uma solução. Então isso de alguma forma me transformou para uma pessoa melhor, engajada, focada e com total disposição de viver o meu propósito nessa terra e de impactar pessoas, mostrando que existe um caminho, esse caminho é Jesus e que pode vir qualquer momento de aflição, qualquer dor, qualquer angústia, que com Deus a gente pode superar tudo isso e de fato quem fez a obra é fiel e nenhum mal vai prevalecer nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então existe um fim para isso, existe uma solução para isso e essa solução é Jesus. No momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de terror, quem me apoiou, quem me ajudou, quem esteve comigo foi Jesus. E isso veio porque eu conhecia a palavra de Deus, eu tive os meus olhos iluminados pela verdade de Jesus Cristo, pela graça de Deus. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mover, retirar essa dor, quer retirar essa tristeza da sua vida. Então procure ajuda, não queira resolver isso sozinho, não fique apenas com o que a internet fala. Muitos profissionais são bons profissionais, mas existem outros falando coisas que não convêm. Então procure ajuda médica, procure ajuda do seu líder espiritual, do seu pastor. Deus me tirou de tudo isso e Deus pode fazer e quer fazer isso na sua vida. Então compartilhe esse vídeo com alguém e envia para alguém que você sabe que precisa de ajuda, para que essa história chegue às pessoas que precisam de apoio. A palavra de Deus gera vida. Receba a transformação dele para você.